Me diz uma coisa, você é iniciante ou está avançada nesse processo de autoconhecimento? Independente de onde você está na sua jornada, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que durante ela existirão várias armadilhas que vão nos fazer sim sentir dificuldade em trilhar esse caminho. Eu sou a Josi, apaixonada e estudiosa desse universo do autoconhecimento, e eu tenho como uma missão trazer justamente leveza para essa jornada. E por isso hoje eu vou compartilhar 3 armadilhas que são bem fáceis de a gente cair enquanto a gente está nesse movimento de buscar a nossa verdade, de buscar a nossa autenticidade e de principalmente construir uma vida com mais qualidade, sabendo quem nós somos e aquilo que nós viemos fazer. Vamos lá? Antes de entrar até nessas armadilhas que a gente pode acabar vivenciando, é muito importante a gente ter essa consciência de que o autoconhecimento é uma jornada muito ímpar, muito individual. Cada ser humano vive ela à sua própria maneira. Então, por mais que você esteja aqui consumindo conteúdo de pessoas que falem sobre esse tema, o autoconhecimento é justamente aquele movimento onde você vai trazer para dentro de você o que isso de fato representa, né? É um movimento onde a gente, na verdade, está buscando nos conhecer a um nível tão profundo que a gente tem coragem de se questionar e questionar a verdade naquilo que as outras pessoas estão falando. E, de repente, a verdade do outro não significa que seja a sua verdade, mas ao ouvi-la, você pode despertar dentro de você aquilo que realmente faz sentido. Então, como uma orientação, assim, que eu vejo que faz muita diferença, até nos processos de autoconhecimento que eu faço acompanhamento dos meus clientes, é que a gente realmente precisa ativar essa nossa sensação de, como uma criança, estar curiosa por tudo. Então, a gente não elimina nada. A gente apenas se abre para observar sem julgamento, para entender como cada assunto, como cada tema, como cada aspecto vai ressoando dentro de nós. E aí sim, por estar nesse processo de autoconhecimento, a gente vai criando esse crivo, né? A gente vai trazendo essa noção e essa consciência do que realmente funciona para nós e do que não funciona. E aí você pode estar se perguntando, por que que eu preciso saber então sobre essas armadilhas? Porque quando a gente está nessa jornada, se eu já tenho consciência de coisas que podem acabar dificultando esse processo, é muito mais fácil eu me preparar e lidar com isso de uma forma muito mais leve. E já iniciando nas nossas 3 armadilhas, a primeira delas é você não prestar atenção nos sinais do seu corpo. Percebe que eu falei aqui nessa nossa introdução que o processo do autoconhecimento é justamente você observar as coisas fora, mas sentir o que isso representa dentro de você? Tem vezes que você vai ouvir diversas fontes, tem vezes que você vai ouvir diversos pontos de vista, de coisas que funcionam para outras pessoas, mas não necessariamente precisam ou podem funcionar para você. E aí, quando você entra nesse mérito de só viver a sua vida corrida, só ficar consumindo conteúdo, só ficar estudando, mas não levar para a prática, você na verdade está vivendo uma ilusão do autoconhecimento. Você está aumentando muito a sua informação referente a esse assunto, só que o autoconhecimento ele é algo que precisa ser prático, ele é algo que precisa ser levado para o seu dia a dia. De nada adianta a gente ficar com obesidade mental, saber de A a Z o que é o autoconhecimento. Talvez existam pessoas que saibam extraordinariamente sobre esse assunto, mas quando você vai olhar para a vida delas, elas estão patinando em coisas bobas, em coisas que elas não precisariam. Por quê? Porque ela não está colocando em prática essa informação valiosa que ela está recebendo. Então, quando a gente fala dessa conexão com o nosso corpo, a gente está justamente trazendo essa perspectiva de que, como eu me sinto referente a essa informação, como eu me percebo, como que eu estou respirando, qual é a emoção que eu estou sentindo hoje, qual é a reação que eu tive mediante essa situação que sempre me tira do sério. Quando a gente vai mapeando essas sensações, quando a gente vai tomando consciência dos sinais do nosso corpo, aí sim é que a gente realmente vai estar colocando em prática esse autoconhecimento. Porque eu sei que é muito fácil a gente se perder na nossa vida corrida, nos nossos estresses, nos nossos problemas, né, nas coisas que a gente precisa fazer. E a gente acaba entrando nesse piloto automático e nos afastando de uma sabedoria que é a sabedoria primordial do autoconhecimento. A sabedoria do nosso corpo, a sabedoria da nossa intuição, a sabedoria do nosso mundo interno. Então, para você realmente viver com leveza a jornada do autoconhecimento, a gente precisa ter essas 2 portas. Às vezes, sim, vem informação de fora, mas eu preciso entender o que isso representa aqui dentro. E o aprendizado real desse autoconhecimento, ele só pode vir através da prática. Então, é essencial que você escute os sinais do seu corpo, que você aprenda a honrar os sinais do seu corpo, porque isso é, inclusive,
inclusive um processo, né, de autopercepção que vai fazer com que você confie mais em você, confie mais nos seus talentos, confie mais nas suas decisões. Enquanto a gente está só delegando a responsabilidade do nosso autoconhecimento para informações externas, a gente não está vivendo com verdade esse processo. A segunda armadilha, que é muito comum a gente cair, e digo mais, mesmo com consciência, se a gente não cuidar, a gente está escorregando nessa casca de banana. Então, eu quero que você realmente traga aqui um ponto de observação para diariamente você se perceber dentro desse aspecto. É a comparação com o processo de outras pessoas, é a comparação com o resultado de outras pessoas. Eu não sei o motivo que te fez despertar, né, para trilhar essa jornada do autoconhecimento, mas para mim foi muito uma busca por uma sensação de pertencimento a algo maior, uma sensação de propósito, uma sensação de realmente estar fazendo algo que eu estou aqui para fazer, né? E para fazer algo, eu preciso primeiro saber quem está fazendo, conhecer e entender todas essas nuances de luz, de sombra, de pontos de talento, de pontos de desafio, iluminar, construir uma ponte entre esses dois pontos, né? E é muito interessante que daí durante a jornada a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo a ouvir os sinais do nosso corpo, a gente vai colocando isso em prática, e a gente tem uma tendência a começar a olhar o coleguinha do lado. Poxa, mas eu tô às vezes há mais tempo que tal pessoa e ela já deslanchou nesse processo e eu ainda tô batendo cabeça. Poxa, essa pessoa tá tão bem profissionalmente e eu ainda tô aqui patinando, tô fazendo autoconhecimento, mas ainda não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu sou boa, não sei o que eu vim realmente para entregar de legado para esse mundo. Poxa, essa pessoa tem um relacionamento tão incrível, eu que tô aqui me lapidando, fazendo terapia, me autoconhecendo, não consigo achar ninguém legal. Neste momento, você está invalidando todo o seu processo. E aí você acaba tornando ele ainda mais longo e ainda mais desafiador. Por que muita gente tem essa percepção de que o processo do autoconhecimento, ele não é água com açúcar, né? Ele, na verdade, é uma bebida bem forte que às vezes dá um saculejo. E muitas vezes é porque justamente a gente passa a cair nessas armadilhas e a gente passa a questionar o tempo do nosso processo. Esse movimento de se comparar, ele está, na verdade, inutilizando tudo aquilo que você trilhou até aqui. Por quê? O primeiro passo do autoconhecimento é você ter essa autopercepção e também percepção externo que todas as pessoas são diferentes, que você viveu uma história diferente, que você tem traumas diferentes, que você tem crenças mais profundas ou menos profundas, que você às vezes tem uma forma de lidar com as questões emocionais que é num tempo e de uma forma diferente do que outra pessoa. Então, como é que você vai comparar um resultado se a matéria-prima entre vocês é diferente? Como é que eu posso comparar o meu bolo de chocolate com o bolo de chocolate recheado de outra pessoa, sendo que ela tem justamente outros recheios e outras coberturas ali para colocar naquele bolo dela? Não tem como eu conseguir trilhar essa jornada do autoconhecimento minimamente sentindo uma leveza nesse processo se eu ficar questionando e comparando esse meu resultado o tempo todo? Quando a gente fica se medindo constantemente, né, com as conquistas dos outros, com o processo do outro, com o jardim, com tudo que ele está fazendo e sendo, enfim, a gente acaba perdendo os limõezinhos que nós estamos recebendo para fazer a nossa limonada. O que isso vai abalar? A nossa autoestima e a nossa confiança. Se eu não tenho autoestima e se eu não tenho confiança, como é que eu vou fazer a continuação dessa jornada de uma forma leve? Nesse momento, todas as suas sombras, todas as suas crenças, todos os seus medos, eles estão iniciando uma guerra contra você, porque eles estão dizendo, cara, por que você está indo por esse caminho se a gente está se fazendo tão mal? Melhor ficar aqui onde a gente já conhece essa dor, melhor ficar aqui onde isso aqui está confortávelzinho, porque a gente conhece o que é, do que a gente desbravar novos caminhos e novas dores e novas percepções. Não, vamos parar com esse processo. Se comparar com os outros é uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem do seu desenvolvimento pessoal. É o que mais faz ela procrastinar, é o que mais faz ela se auto-sabotar no processo. Por quê? Sem autoestima e sem essa confiança mínima em si, porque você está o tempo todo desfocando do seu processo e focando no processo, no resultado do coleguinha do lado, na verdade vai fazer com que você perca a sua energia. Vamos parar para pensar, gente. Se todos os dias a gente carrega o nosso celular, o ser humano é igualmente, a gente tem uma bateria social, a gente tem uma bateria durante um dia que vai durar. Se eu fico perdendo muita energia nesse diálogo interno com os meus medos, com as minhas crenças, mas não no sentido positivo de estar ressignificando, de estar lidando de frente, mas sim querendo fugir, porque eles estão tudo armado, pronto para atacar a gente,
vai chegar no final do dia, a gente só vai querer dormir e acordar no outro sem nem pensar nesse assunto. Então, a gente é derrotado antes mesmo de ir viver este processo. Né? A gente só observa aquele exército se levantando na nossa frente e a gente fala, bom, vamos voltar para aquela outra vidinha lá, porque pelo menos eu conheci aquela dor. Então, aqui eu trago de novo essa perspectiva de que cada ser humano é um indivíduo único, né? E é por isso que eu gosto tanto da abordagem, por exemplo, do mapa numerológico, que é um dos atendimentos que eu faço, porque a pessoa consegue realmente entender aquilo que ela é única, aquilo que ela é especial, aquilo que ela realmente veio aprender a lidar. Então ela sai dos desvios do caminho dela e ela começa a focar apenas na jornada que é entre ela e ela mesma. Então, em vez de você se comparar, se concentra na sua jornada. Faça esse acordo com você mesmo. Ah, legal, fulano conseguiu um resultado que você quer. Você pode até olhar para isso e se inspirar na jornada dele. Você pode até entender, fazer uma mentoria, aprender, né, fazer um curso dessa pessoa de como que ele chegou até lá, mas entenda que o passo a passo dele não necessariamente vai ser o seu. Talvez você vai olhar essa informação e aí lembra do crivo, do que funciona ou não para você, você vai trazer essa informação para sua autopercepção, vai sentir no seu corpo, vai conectar com a sua sabedoria interior e vai entender qual que é o caminho que a sua sabedoria interior está te pedindo. Isso é o verdadeiro processo do autoconhecimento. É você se inspirar, sim, mas você entender o que realmente é funcional e real na sua vida, na sua jornada e no seu dia a dia. E a terceira armadilha, que é muito comum de a gente ficar caindo, é esperar respostas rápidas e superficiais aos nossos questionamentos internos. Quando a gente fala da jornada do autoconhecimento, normalmente a gente encontra ali algo que a gente quer mudar, algo que a gente quer curar, algo que a gente precisa deixar ir, algo que está trazendo de uma certa maneira um desconforto. E esse desconforto é, na verdade, aquilo que vai trazer maturidade para nós, né? A nossa maturidade, a nossa expansão, ela vem através desse desconforto também. Só que a gente quer sair rápido dessa sensação, até porque muitas vezes a gente enrolou tanto dentro dessa dor e desse processo que a gente já não aguenta mais nem olhar para isso e aí quer fugir, quer acabar desviando, né? Mas nesse processo eu preciso entender que respostas prontas, respostas rápidas, soluções milagrosas não vão fazer diferença na sua vida a longo prazo. Você pode sim ter uma dessas mágicas e pílulas milagrosas que vai te fazer até mesmo melhorar nesse momento pontual, mas daqui a 2 esquinas você vai estar topando na pedra e tá caindo de cara nesse mesmo problema, nesse mesmo desafio, que você na verdade só negligenciou. A jornada do autoconhecimento, ela engrandece tanto o ser humano porque ela justamente requer o desenvolvimento de virtudes e de valores que são muito importantes na construção da própria humanidade. Enquanto a gente está fazendo essa jornada, enquanto a gente está fazendo esse processo, a gente está desenvolvendo a nossa paciência, a gente está desenvolvendo a nossa resiliência, a gente está desenvolvendo a nossa empatia, porque ao mergulhar na nossa dor, a gente se torna também mais consciente, inclusive, da dor da humanidade. Então, como é que a gente vai olhar para tudo isso e achar que a gente pode resolver assim? Existem ferramentas e existem caminhos que podem te trazer leveza nessa jornada, mas dificilmente elas vão encurtar, dificilmente elas vão trazer um atalho que vai resolver a sua vida. Você pode sim trilhar essa jornada de uma forma mais leve, que é a minha grande missão aqui, trazer essa consciência para você, mas justamente porque você entende o seu processo, justamente porque você entende aquilo que você está vivendo e porque você para de resistir a essas movimentações que o seu próprio corpo está te levando. Quando a gente fica focando em respostas superficiais, a gente vai encontrar resposta superficial sobre a gente. E não é justamente por isso que você entrou na jornada do autoconhecimento, porque você provavelmente está cansado de viver só na superfície, está cansado de viver só nesse raso, e você sente esse chamado que tem algo mais profundo para você. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas pelo menos foi para mim. Quando a gente fica nessas respostas rápidas e soluções rápidas, a gente está, na verdade, atrasando de uma forma descomunal a nossa jornada de autoconhecimento. A gente está, na verdade, impedindo o nosso verdadeiro crescimento e a nossa verdadeira transformação. Então, considerando até as 2 últimas armadilhas, né, que é você não ouvir o seu corpo, você estar se comparando com outras pessoas, quando você trabalha esses 2 aspectos, você entende que a sua jornada de autoconhecimento, ela é única e preciosa, porque ela precisa ser feita à sua maneira, respeitando o seu tempo, respeitando o seu processo, respeitando principalmente as suas emoções.
dando colo para tudo que se apresenta na sua vida e realmente mergulhando de uma forma de coração aberto para viver tudo isso, independente do tempo que leve. Quando você decide mergulhar fundo na sua jornada interior, aí é quando você realmente vai conseguir ter uma maior compreensão dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e você vai olhar para suas experiências com muito mais autenticidade. Você vai conseguir se enxergar esse indivíduo único e precioso, e aquilo que você veio fazer vai cada vez fazer mais sentido e você vai sim ter esse entendimento dos próximos passos que precisa dar. Enquanto você foge, você dificulta esse olhar. Quando você olha isso de frente, você traz a clareza. É como se você abrisse realmente um mapa na sua frente e você pudesse começar a observar as várias opções de caminhos que você tem. Enquanto você está olhando apenas atalhos, esse mapa está fechado e é bem provável que você vai se perder, se perder, se perder e acabar até mesmo querendo desistir dessa jornada. Se esse conteúdo fez sentido para você, já encaminha ele para uma amiga que você sabe que também está nessa jornada de autoconhecimento. Me diz aqui também nos comentários se você sentir vontade, alguma armadilha que você já tenha caído e como foi perceber estar caindo nela e conseguir sair. Eu vou adorar conhecer um pouco mais de você e saber como é que está essa jornada por aí. Um beijo e até a próxima semana.